Olha, muitos acreditam que a Covid acabou. Gente, ela nunca deixou de existir, na verdade, né? Ainda tem gente pegando a doença por aí, né? E para aqueles que possuem alguma comorbidade, ela ainda pode se agravar. Acompanhe na reportagem da Bruna Letícia. Foi no dia 11 de março de 2020 que a Organização Mundial da Saúde declarou que a emergência causada pelo coronavírus atingiu o patamar de uma pandemia. Nos últimos 3 anos, o mundo se viu diante de um vírus capaz de provocar mortes e quadros clínicos graves. Houve a queda progressiva no número de casos e de mortes pela doença com o avanço da vacinação. E em 2023, a sociedade vive um cenário mais próximo da realidade que conhecíamos no pré-pandemia. A percepção de que a Covid acabou é até compreensível, mas equivocada. As pessoas perguntam se a Covid voltou, né? Até porque a gente tem observado um aumento no número de casos agora nas últimas 2 semanas. Mas a Covid nunca foi embora, né? A Covid, na verdade, desde que ela chegou aqui pra gente há cerca de 3 anos atrás, o que tem acontecido é que ela tem aumentado o número de casos e diminuído o número de casos com a própria gripe. Aumenta no inverno, diminui no verão e vice-versa, de acordo com a sazonalidade da doença. O que nós observamos, na verdade, com a Covid, é que ela acabou modificando o contexto dela de infecção para poder se manter no nosso meio. Então, ela começou a causar infecções mais leves nas pessoas, a ponto das pessoas nem pensarem em Covid, né? Antes, as pessoas apresentavam quadro de pneumonia viral, quadro de falta de ar e dor no peito, por exemplo. Mas atenção, isso ainda pode acontecer nos dias de hoje, contudo em pacientes com alto grau de risco, imunocomprometidos e idosos. Aqueles que têm comorbidades podem sim ter este tipo de piora da Covid-19. A vacina contra a doença ainda é recomendada. Veja, nós continuamos recomendando a vacina para a Covid-19, mas o que nós temos observado é que a vacina não vai fazer com que você não pegue a Covid-19. Na verdade, o que vai fazer que você não pegue a Covid-19 é a utilização da máscara e o isolamento social, né? Mas também nós mudamos um pouco essa questão da orientação, né? Então, com relação à vacina, a pessoa vai pegar, mas a gente sabe que ela tem uma chance muito menor de evoluir para um quadro grave. Por isso, nós orientamos tomar a vacina e não para evitar que pegue a Covid. Agora, com relação ao uso da máscara e isolamento social, o que nós orientamos os pacientes é o seguinte: utilize a máscara se você estiver com uma gripe ou um resfriado. Isso vai evitar que você contamine as outras pessoas. A doença se tornou uma infecção de via aérea superior, ou seja, um quadro de resfriado ou gripe fraca. Segundo o médico, a coleta do suave nasal e orofaringe continua sendo o exame de excelência para fazer o diagnóstico da Covid. Ainda de acordo com o médico, qualquer tipo de resfriado torna-se suspeita de Covid-19. Qual é a diferença entre um resfriado comum, digamos assim, e a Covid-19 de acordo com os sintomas? Vou dizer para você que é praticamente impossível da gente diferenciar isso somente pelos sintomas. É claro que se o paciente chega no consultório com sintomas de resfriado e, por exemplo, perda do cheiro e perda do gosto, naturalmente, né, não precisa nem ser médico já para pensar em Covid-19. Né? Mas assim, isso é uma coisa que está ocorrendo como exceção. A maioria dos pacientes com Covid-19 estão apresentando sintomas de resfriado. E nós acabamos fazendo o diagnóstico como? Através do exame. E o que eu quero deixar claro é o seguinte: todo quanto é tipo de resfriado torna-se suspeita de Covid-19. Independente da gravidade, se está leve ou moderado, é suspeita de Covid-19. No último informe divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, foi constatado novos casos da Covid no litoral. Os números que indicam o total foram registrados desde janeiro deste ano. Antonina apresentou 2 novos casos, com um total de 5.310. Guaraqueçaba, são 1.345 casos. Guaratuba, 2 novos casos e são, ao total, 13.803. Matinhos totaliza 10.426 e nenhum novo caso. Morretes, são 20 novos casos, totalizando 5.048. Paranaguá tem um total de 35.041. São 6 novos casos. E, por fim, Pontal do Paraná, com 11.023 casos e 4 novos casos. Ela é preocupante. Inclusive, hoje cedinho eu estava assistindo o jornal, aquela primeira hora, né, 4 horas da manhã, mais ou menos, eu estava lá ligado.
estavam falando justamente sobre a preocupação com o aumento de casos de Covid no Brasil, e a matéria se referia, nesse caso especificamente, ao Rio de Janeiro. Aumentou consideravelmente o número de casos de Covid no Rio de Janeiro. E depois, dentro dessa pesquisa, eles falam das pessoas que não tomaram reforço, que não buscaram completar o quadro vacinal contra a Covid, e aí sobra para todo mundo. Tem aquele quadro aqui, dá tempo antes de chamar o Michel? Vamos dar uma mostrada rapidinha aqui. A Diana estava falando aqui sobre isso aqui, ó, vacinas aplicadas no Paraná, né? 30 milhões e cacetadinha aqui, como você está vendo, tá certo? Olha aqui, ó, a primeira dose, 10.334.818. A segunda dose já diminuiu um pouco aqui, hein? Para 9.544.053. A dose de reforço, 7.557.416. Se você vai comparar, 1,5 milhão, né, Diana, que se fez a conta em média, de pessoas a menos que tomaram a vacina. Exato. Exatamente. Ó, tá aqui, a diferença está aqui, são 2 milhões a menos de vacina foram aplicadas. Então as pessoas começaram a baixar a guarda, começaram a relaxar, e o resultado a gente está aí. Está vendo que aos poucos está crescendo. A segunda dose de reforço, então, aí é um absurdo mesmo, né? Então, minha gente, isso aqui é o mapa da falta de conscientização. E podemos, de repente, eu ouvi o doutor... Bom, primeiro quero mandar um abraço para o doutor João Zatter, que é um médico espetacular, que sempre está colaborando com a gente e sempre esclarecendo. Então, se pode estar com gripe e, de repente, se pode estar com Covid. Realmente. E aí você passar, não precisa pensar muito, não precisa ter uma boa memória. Basta a gente voltar um pouquinho para trás aí, para a gente ver o que nós acabamos de viver. Quantas pessoas morreram aqui no litoral do Paraná, por exemplo, aí em Curitiba, região metropolitana, para a gente baixar a guarda de novo, com a vacina à disposição. Olha, eu repito sempre aqui, eu conheço pessoas que não tomaram nenhuma dose. Nenhuma, porque, não acredito nisso. É para matar, é para não sei o quê. Bom, quando se cair dentro de um hospital, aí você vai ver, e aí eu repito também, quantos enfermeiros e enfermeiras relatavam, e eles estão aí disponíveis para isso, se precisar, eu tenho certeza que eles falam de pessoas que chegavam no leito, daí sim, no leito de morte, chorando e desesperados, quase sem respirar, dizendo que estavam arrependidos por não terem tomado a vacina. Foi uma dificuldade tremenda para a vacina chegar ao Brasil. E quando chegou, muitas pessoas se emocionaram ao tomar a primeira dose. E agora, como é que faz? Então, e olha, somando-se aí a Covid, minha gente, nós temos um outro problema grave que se chama dengue. Então, e o verãozão está chegando, com tudo. Ou a gente se prepara, ou mantemos a cidade limpa, ou tomamos as vacinas, ou tudo isso junto, ou a gente vai ter mais uma vez um momento muito triste vivido aqui no nosso litoral e em vários outros lugares. A decisão é de cada um, né?